Dona Dureza, o que você tá fazendo, cara? O programa já vai começar. Ah, não, cara, já tá atrapalhando. E eu tô atrapalhando o quê? Tá atrapalhando o quê? Conselho de classe. E desde quando o Hora do Enem tem conselho de classe? Então vê só. Bonjour, je suis Enemelier. E hoje, le conseiller est... Étudie, 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 pli. Aí, viu só? Conselhão de classe, rapaz. Vai falar que não tem classe, menina. Rodei la vinheta. Hora do Enem no ar! E aí, perdeu algum episódio? É só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Hoje a gente fala de língua portuguesa com ela, professora Caroline Martins. Tudo bem, professora? Prazer ter você aqui. Poucas pessoas sabem, mas existe uma matriz de referência para todas as áreas do conhecimento no Enem. Vale estudar por elas? É na matriz de referência que a gente vê qual é a disciplina que vai cair, o que o Enem vai cobrar da gente. Então, vale super a pena a gente ficar atento àquelas matrizes lá, não só de língua portuguesa, aí serve para todas as outras disciplinas. Tem para tudo, né? Para redação, sim. Então vale muito Tem a pena. Tem para as matérias que são de exatas, para as matérias que são de humanos, todas elas. Então, bora dar uma olhada na matriz de linguagens, claro, professora? Bora lá? Então, começando pela habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer a interpretação de texto. Progressão temática nada mais é do que aqueles elementos, esses elementos, né, para identificar a progressão temática, elementos que vão te indicar a continuidade daquele texto. E a estruturação e organização de textos tem muito a ver também com gêneros textuais. São essas organizações relacionadas muito com as funções sociais de cada texto, né? Cada texto que está no nosso cotidiano, na nossa realidade. Bom, e tudo isso aparece no nosso dia a dia, tá certo? Sim, tudo isso aparece no nosso cotidiano. E ficar atenta, né? Já ir absorvendo de todas as Quando você pergunta o que é um gênero textual, o telefonema, por exemplo, é um gênero textual. Pois é, e as pessoas acham que só existe aqueles que na escola. Exatamente. Bom, e hoje a gente vai ver o gênero publicitário, tá certo? Gênero publicitário. O que vale destacar, professora, sobre o gênero publicitário? Vale destacar o uso de segunda pessoa. No gênero publicitário, eu tenho, na verdade, uma questão do convencimento. Eu quero convencer alguém de comprar aquilo que é o meu produto. E além do uso dessa segunda pessoa, do compre, né? Grandes propagandas aí que a gente vai lembrar, tá sempre no imaginário social. A gente tem também o uso daquela linguagem híbrida. Então, geralmente, a gente tem uma propaganda que usa tanto imagem, né, um texto não verbal, quanto um texto verbal. Frases, alguma palavra que vai chamar esse público-alvo. Além disso, todo texto ele tem um público-alvo. Então, aquela linguagem vai ser direcionada para o público-alvo. Então, se a gente tem uma publicidade para o público infantil, a linguagem vai ser adaptada a esse público infantil. Então, esse verbo no imperativo também, que chama essa pessoa para comprar, né? O faça, o compre, o use, isso tudo vai ajudar nessa composição desse texto. Além disso, a gente pode ter também jogo de palavras, com figuras de linguagem, enfim, aquela linguagem que é conotativa, aquela linguagem que não está necessariamente no dicionário, não é? Que é mais metafórica, que está mais ligada ao sentido que não é literal daquela palavra e tudo mais. Tudo isso pode ajudar a gente a identificar esse gênero aí, que é o gênero publicitário. Ter em mente essas características é fundamental para a gente colocar em prática a habilidade 19, tá certo? Sim, exatamente. Então, bora dar uma olhadinha, bora? Habilidade 19. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. E aí, professora? Não é nada muito absurdo. O que a gente tem sempre que entender é que quando a gente analisa um texto, a gente está dentro daquele padrão da teoria da comunicação. Então, eu tenho alguém que fala, alguém que recebe, eu tenho uma mensagem, eu tenho um contexto, um canal, enfim, tem um código. E o que quer dizer é que eu tenho que usar essa função da linguagem. Quando eu escrevo um texto, eu tenho uma intenção com esse texto.
Então, essa intenção, ela vai me levar a focar em certos elementos dessa comunicação. Então, por exemplo, eu acabei de dizer para você que no gênero publicitário eu foco na segunda pessoa. Então, eu foco nesse receptor. Por quê? Eu quero convencê-lo. Então, isso tudo ajuda a gente a ver essa função da linguagem. O que é a linguagem? O que é essa habilidade de comunicar? A gente pode dizer isso, que linguagem é interação, habilidade de comunicar. O que ela está querendo, qual a intenção dela, qual a intenção dessa comunicação e, consequentemente, desse texto dentro daquela situação, qual é a função social dele. Então, acho que a gente pode relacionar a função da linguagem e texto, né, o gênero textual, dessa maneira, com base nessa comunicação e nessa intenção que a gente tem. Falando em intenção, outra intenção que a gente tem é resolver uma questão, tá certo? Sim, vamos lá. Parte a questão? Com certeza. Vamos lá. Questão na tela, número 41 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professora. Vamos lá. A gente tem um texto que é um texto híbrido. Ele tem uma imagem e tem também frase ali embaixo. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João Maria, os irmãos Karamazov. É a Dama das Camélias e os Três Mosquiteiros. O que ela tá dizendo ali pra gente? Olha, é dessa floresta aqui, que eu acabei de apresentar pra vocês, que vai sair todas essas histórias que eu trouxe para vocês. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e tudo mais. Agora a gente pode ir para os itens. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa... A letra A vai dizer assim, ó. A combinação dos elementos verbais e não verbais visa justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Olha, se a empresa está fazendo um anúncio publicitário, ela não quer veicular prejuízos a ela, porque ela quer convencer alguém que está vendo aquele anúncio de comprar o produto dela. Então, essa não me parece a mais certa. Vamos então para a letra B. Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. Olha, aqui a gente está levando em consideração só a linguagem verbal. Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados. E repara que a gente tem um anúncio publicitário. Então, ele não quer só fazer com que você leia. Tem algum produto que ele está aí por trás querendo oferecer. Quer te convencer. Exatamente. Quer te convencer em alguma coisa. Letra D. Produzir uma reflexão sobre a preservação ambiental a aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. De novo, é um anúncio publicitário, ele quer te convencer de alguma coisa. Desmatamento não é uma coisa legal para você ser convencido ou seduzido a ser aliado a isso. Não é. E quando a gente olha a imagem, a gente não tem uma imagem de desmatamento. A gente tem uma floresta inteira. Saudável, né? Exatamente. Tem as árvores aí. Então vamos ler aí. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Construir uma imagem positiva do anunciante. É o cara que faz o livro da Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria e tudo mais. Associar a exploração alegadamente sustentável. Ora, eu tenho a foto de uma floresta que não é desmatada. Ou seja, essa floresta é sustentável. Sim. Eu tiro o papel daí, mas ao mesmo tempo eu vou manter essa floresta fazendo um reflorestamento, não sei. Então, parece que é a mais certa, né? Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Beleza? Levando em consideração que o próprio enunciado já dá uma luz pra gente quando pede elementos verbais e não verbais. A imagem é tão importante quanto o texto que está ali embaixo. Isso é muito, muito importante para que a gente consiga chegar ao gabarito dessa questão, que é a letra E. Imagem é texto, né, professor? Exatamente. Imagem é texto. Imagem é texto. Professor, a questão que a gente viu junta diferentes gêneros textuais. Isso é comum no Enem? Isso é comum na vida. A gente particiona isso puramente por didática. Então, a gente aprende primeiro o texto publicitário, depois o cartaz, enfim, puramente por didatismo, né? O professor precisa te explicar o que predomina em cada um. Mas a gente pode ter dois gêneros textuais, eles conversando ali e formando o mesmo texto.
É possível, isso é super possível. Como você acha que a galera tem que se preparar para lidar com esse tipo de questão? A gente precisa saber os principais elementos, características de cada gênero, e aí está esse didatismo que é interessante. Então, a gente sabe que o cartaz ele tem um viés informacional, ao contrário da publicidade, que quer te convencer de alguma coisa. Então, cada gênero vai trazer, na verdade, um elemento, uma característica. E quando esses gêneros se juntam, vai valer o que predomina ali. Então, você tem um gênero publicitário, cartaz, alguém que quer te convencer de alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, ele te informa. Ele te informa nesse subentendido, quando a gente olha a questão, de que, olha, não é legal desmatar, e por isso que a gente é sustentável. Olha como a gente faz essa publicidade, que dá, ao mesmo tempo, para a gente aliar essa produção com essa sustentabilidade. Então, tem os dois formatos aí, essas duas características desse texto. Já que você falou em cartaz, vale lembrar que no programa 553 a gente falou do gênero. Então vale a pena conferir lá no YouTube, tá bom? youtube.com/TV Escola. Agora o papo é sobre multilinguismo, né, professora? Explica para quem tá em casa. É muito interessante esse tema. Multilinguismo fala sobre política linguística. Acho que poucas pessoas conseguem entender ainda isso. É uma dificuldade desse assunto, dessa temática entrar na sala de aula, né? O que seria esse multilinguismo? A gente tem que levar em consideração que não só o Brasil, mas muitos países foram colonizados. Então, para alguns países, principalmente esses colonizados, o multilinguismo ele já é inerente. Porque você pensa, você tem as línguas ameríndias, já dos povos indígenas que aqui viviam, mais as línguas que vieram com os europeus, mais a língua dos negros que vieram para cá escravizados. Então, você tem uma composição de Brasil com infinitos sistemas de linguagem, com infinitos sistemas linguísticos. Isso, por si só, já é um multilinguismo. Então, a gente pode pegar até a palavra e dividir o multi, que são várias, e linguismo, sim, sistema linguístico. Então, muitos sistemas linguísticos juntos. Acontece não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, a gente pode pegar essa questão da globalização, essa questão da ruptura dessas fronteiras, né? Também para falar de multilinguismo. Porque cada vez mais a gente precisa saber a língua do outro para poder se comunicar melhor. Globalização é um fator fundamental, né, professor? Exatamente. Para isso se expandir e espalhar. É fundamental para isso. Porque você também tem um aumento, né, de conversas entre nações, entre países, que faz com que haja uma necessidade de você saber a língua do outro e o outro também saber a sua. A gente pode entrar em consideração também, quando olha com um olhar mais crítico para esse multilinguismo, dessa questão da hegemonia. Língua é poder, né? Então, existem... A gente eu comecei falando para você da colonização. Então, existe uma língua que sobressai a outra quando você tem, principalmente, uma situação de colonização. Isso é também falando de hegemonia. Sim. O multilinguismo, ele vem, de certa maneira, como uma política de planejamento para essa área, para que não se leve nenhuma língua que seja melhor do que a outra. Então, a gente tem uma conversa entre áreas. A gente tem essa questão de não ter mais fronteiras entre os países, de o mundo estar mais junto, estar mais igual. Sim. A gente precisa fazer com que essa política linguística ela se efetive, não é? E cada vez mais a gente comunique mais e saiba mais esses sistemas linguísticos variados. E como que o Enem costuma trazer esse tema? O Enem olha com bons olhos, né, o multilinguismo. Ele olha como uma política linguística e isso vai aparecer, por exemplo, quando eu falo no Brasil, de um país de dimensões continentais, e eu tenho diversas variantes, né, conjugando. Ao mesmo tempo, quando eu falo da América Latina, eu tenho diversos países com sistemas linguísticos diferentes. Então, tudo isso é levado em consideração nessa feitura de prova aí do Enem. Bom, então, bora ver um exemplo na prática? Vamos. Simbora! Já está na tela a questão 22 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Professora, tá contigo. Essa questão é ótima. Você tem aí supermercado escrito em várias línguas, né? Sim. E aí vamos para o enunciado. A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos.
Essa fachada revela vamos para as alternativas. A. Apagamento da identidade linguística. Não tem nenhum tipo de apagamento, né? A gente pode pegar pela essa palavra. Existe algum tipo de apagamento da identidade linguística ou você tem várias línguas ali co-ocorrendo, ou seja, simultâneas? Simultâneo. Beleza. Vamos para C. A presença marcante da tradição oral na cidade. Olha, as línguas estão escritas, nada que me marque uma oralidade ali. Escrito supermercado. Então, essa tradição oral não faz jus a essa questão. D. Disputa de comunidades linguísticas diferentes. Eu não tenho propriamente uma disputa. Lembrando, elas acontecem simultaneamente. Sim. Beleza. Poluição visual promovida pelo multilinguismo. Não chega a ser uma poluição visual. Lembrando, o Enem vai ver o multilinguismo como uma política que deve ser efetivada na sociedade. Bom. Interessante, exatamente. Então, essa poluição visual traz a essa alternativa uma carga pejorativa e negativa. Também não seria mais correto. Professora, esse multilinguismo ali não poderia ser um fator para fazer com que o candidato deslize? Tipo, não, ele leu multilinguismo e falou, caramba, isso é multilinguismo. Exatamente, exatamente. Por isso que é preciso muito... Isso pode ser um distrator, né? É por isso que é muito importante que a gente leia com bastante atenção toda a frase, toda a alternativa, porque poluição visual, por mais que eu esteja falando de multilinguismo, ela é pejorativa. Então, melhor não seria essa. Vamos para B, né? A gente pulou a B, por que será que a gente pulou? Por quê? Essa fachada revela o planejamento linguístico no espaço urbano. É isso aí. É um planejamento, é uma política linguística para quê? A gente falou de multilinguismo falando de diversos sistemas linguísticos que estão simultaneamente ali numa mesma nação, no mesmo território, como é nesse caso. Então, nada mais justo do que, num território que é transfronteiriço, ou seja, eu tenho outros países ali, é um território também, Foz do Iguaçu, que é turístico, não é? Então, eu tenho pessoas do mundo inteiro que transitam por ali. Nada melhor do que esse planejamento linguístico para que essas pessoas consigam minimamente se comunicar dentro desse espaço. Então, a letra B é um planejamento linguístico no espaço urbano. Perfeito. Professor, agora fala sério, quando a gente bate o olho numa questão dessa, não dá um susto assim? Você já não pensa, caramba, é questão de língua estrangeira? Com Tem certeza, alguma coisa diferente. Com certeza. Olhando a prova só pela imagem, você fala assim, isso aqui eu não sei, eu pulo. Poxa, como é que eu vou saber o que está escrito ali naquelas duas últimas ali? Principalmente as duas últimas, né? Como é que eu tenho certeza que está escrito supermercado? Eu acho que é essa a questão. Isso aí, pode assustar no primeiro momento. Mas, lendo cuidadosamente, eu acredito que dá para fazer, assim. É isso aí. Então, a estratégia é calma. É calma. E interpretação. Interpretação, ler todas as alternativas com bastante calma para poder conseguir gabaritar a questão. Paciência, galera. Bom, é isso. Então, gabarito opção B. Planejamento linguístico no espaço urbano. Exatamente isso. Show de bola. Chega mais, professor. Professora, qual é o grau de dificuldade de uma questão como essa? Essa questão, ela pode ser considerada muito difícil para quem nunca ouviu falar de planejamento linguístico e de multilinguismo. Mas a partir do momento que você tem contato com essa questão, com essa temática, fica um pouco mais tranquilo da gente analisar essa questão e fazer. Então, nunca ouvi multilinguismo, nunca vi, não sei o que é, mas a partir do momento que você tem algum tipo de contato, você consegue fazer essa questão de uma maneira até mais tranquila, né? Porque se a gente olha para essa questão, vê que o gabarito dela nada mais é do que uma possível definição de multilinguismo. Esse planejamento linguístico no espaço determinado, nesse caso era urbano. Então, eu acho que é difícil para quem nunca ouviu, e aí a importância, né, de responder o Enem não só como uma prova que vai te colocar no vestibular, mas que permite esse tipo de discussão, né, de política linguística, de planejamento de território, do que mais do quanto eu vou tirar, o que eu vou acertar. Então, está mais relacionado à construção desse conhecimento para ser uma consequência, né? A facilidade ser uma consequência desse aprendizado. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professora, podemos dizer que o português de Portugal é o português falado no Brasil?
Afinal, o português falado em Portugal é o português derivado do latim, tá certo? É o mesmo português com algumas variações. A gente pode chamar de português brasileiro, talvez. Portuleiro. Talvez. Na última reforma ortográfica, o trema caiu. Por que que ele caiu? Quem derrubou e por que ninguém pegou? Ele não tinha mais necessidade de estar ali, não é? Enfim, não sei. Não tinha necessidade, isso magoou o trema, hein? Ele já caiu. Caiu, ninguém pegou, deixou pra lá, chutaram ele. Coitado, você não sente pena do trema? Não. 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 Tudo bem. Bom, falando em reforma ortográfica, teve alguma mudança assim que você não curtiu? Tipo, reforma em casa, assim. Ah, não, eu gostei, mas eu preferia como estava antes. Forma e forma, né? Não, explica Como é que a gente vai falar forma e forma, se tem um acento, se não tem um acento? Acho que esse acento diferencial fez diferença. Forma e forma. Mas dá pelo contexto, dá pra gente entender. Acaba dando pra entender pelo contexto, é sempre o contexto. Sempre sobra pro contexto, sempre tá certo? sobra pro contexto, claro. Você tá sobrecarregado. Sem ele não dá pra entender nada. Com base nisso tudo, o que você acha que vem na próxima reforma? Na próxima reforma? Não sei. Reforma da língua que a gente tá falando. Isso, claro. Sim. Não sei, coisas podem cair, coisas podem ficar. Não sei o que cai. Não sei o que vai cair, não sei o que vai ficar. Será que alguém vai fazer algum puxadinho aí na reforma? Pode ser. Ou não. Puxadinho no segundo andar, jogar uma laje por cima. Ou vão cortar algum quarto, né? Sei lá, você exatamente. vira VC. Exatamente. E aí, oficial, o que você acha? Oficial, pode ser. O VC vira você? Saiu lá de vossa mercê até chegar ao você e agora o VC da internet? Ou C. Pode ser. Você não acha bacana colocar o DEC, o Denda, tudo aí? Pode ser, vamos colocar. Você já conhece o DEC, conhece o Denda, né? Todo mundo dentro da língua. Pra quem não sabe, né, o DEC e o Denda vem de onde? Mãe, DEC tá minha meia. Bar da cama, tem um Bada também, né? Ou dentro da gaveta. Por isso que eu falei de DEC, Denda, Bada. São palavras interessantes aí pro nosso português. De barra da cama. De barda é bom também. Essa foi Caroline Martins, o nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu quero uma dica, um conselho pra galera mandar bem em língua portuguesa. Mandar bem em língua portuguesa. Fazer questões anteriores, eu acho que é interessante, porque você vê o formato e até essas matrizes, não é? Pra gente saber o que estudar. Tem o auxílio das gramáticas também, muitas gramáticas trabalham com isso. Hora do Enem, não é? Isso aí. Além da feitura de questões, a gente traz também algumas temáticas para esses alunos, para ficarem atentos, não é? E não deslizarem esses conteúdos que talvez não sejam preenchidos pelas escolas. Bom, já que você citou a gente, eu vou falar também. Temos o percurso educativo de língua portuguesa e tá aí para ajudar. tvescola.org.br/percursos. Professora Caroline, muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda, viu? Volte sempre, viu? Obrigada. É isso aí. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. Hoje a gente fala de tá caindo o meu ponto. Calma aí.